o CSA seja derrotado e o Avaí também não vença a equipe do América. Então, o Juventude estar em vantagem por conta de um ponto e por conta de ser o time integrante do G4. Quais são as possibilidades do CSA? O CSA sobe com vitória ou empate. Ele só não vai subir se perder o jogo. Mas ele sobe com vitória desde que o Juventude perca para a equipe do Guarani. Ou até mesmo empate com o time do Guarani. Nesse cenário, o CSA sobe independente do Avaí. É bom deixar isso claro. Se o CSA empatar, ele sobe. Se o Juventude perder para a equipe do Guarani, ou se o Juventude perder para a equipe do Guarani e se o Avaí não ganhar do América, aí o CSA também sobe. Como já disse, com derrota, o CSA não sobe em situação nenhuma. Para o Avaí, só há uma combinação possível para acesso. É ele vencer o seu jogo e o Juventude perder e o CSA, no máximo, empatar. Se isso acontecer, haverá um triplo empate com 58 pontos. Mas a equipe do Avaí sobe pelo critério de desempate número de vitórias. O Avaí teria 17 contra 16 do CSA. Então, este é o cenário das probabilidades, das possibilidades de acesso. Para o CSA, que é o que nos interessa, os resultados são possíveis de acontecer. Derrota do Juventude para o Guarani, ou empate do Juventude com o Guarani, desde que o CSA vença o Náutico. É possível isso acontecer? Claro que é. Também é possível que o time do Juventude perca o jogo, o CSA empate com o Náutico e o Avaí não vença a equipe do América. Sim, isso é possível. Agora, é analisar como é que o CSA vai chegar nesta última partida. Ele vem de alguns resultados insatisfatórios. Ele tem um jogo na terça-feira contra a equipe do Motoclube para decidir a sua classificação para a Copa do Nordeste. E na sexta tem essa definição. O CSA precisa estar emocionalmente bem para o jogo, com confiança, com tranquilidade. Ele precisa jogar futebol contra o Náutico, algo que, por exemplo, o CSA não fez contra o Brasil no estádio Rei Pelé, e ele precisa ter a sorte dos resultados acontecerem e de ele fazer a parte dele, vencer ou empatar o jogo. De preferência, vencer, porque aí não dependeria de tantos cenários, de tantas combinações, que um não ganhasse, que o outro no máximo empatasse, coisas desse tipo. Vencendo o jogo, ele teria uma maior facilidade nessas combinações de resultados e até, em alguns casos, 2 dos 3 resultados possíveis em uma partida seriam favoráveis ao CSA. Então, semana que o CSA precisa: foco, concentração, tranquilidade, confiança e, acima de tudo, um trabalho mental forte para que o CSA possa estar emocionalmente bem. É uma semana de muita pressão, de muitas dúvidas para todo mundo. Eu já falava lá atrás, quando faltavam 4, 5 jogos, que ninguém iria ganhar tantos jogos sequencialmente. Muitas pessoas achavam, não, o CSA ganha todos os jogos que restam. Não seria dessa maneira. Mas não seria assim, não é especificamente para o CSA. É que ninguém vai ter uma sequência de jogos como essa, de você ganhar 3, 4, 5 jogos seguidos. Quem ainda se aproximou disso foi o Operário, mas parou justamente nessa sequência. Teve 5 vitórias, depois perdeu um jogo, aí não veio para o outro e não conseguiu continuar na briga.
Então, decidido em detalhes, com problemas que o CSA tem de eficiência nos últimos jogos, mas também contando com erros de arbitragem. E no jogo contra a equipe do Brasil de Pelotas, o CSA foi prejudicado. E olhe que há uma diferença entre você dizer prejudicado e roubado. Prejudicado e premeditado. Claro que eu não sou ingênuo, que no futebol acontecem muitos problemas. Mas, se o CSA fosse realmente prejudicado pela arbitragem em relação a esses compromissos, por que será que o árbitro não deu um pênalti no Jarro Pedroso? Eu, particularmente, não achei penalidade. Mas se o árbitro quer prejudicar o CSA, quer prejudicar a equipe, ele dá a penalidade, porque o lance é duvidoso. Tá? Então, que isso fique claro. O CSA foi prejudicado. Eu não entendo como roubado, eu não entendo que o árbitro ou assistente ou trio vieram premeditados para Maceió. Já ouvi alguém dizer, mas trazer um árbitro do sul do país para apitar o jogo do CSA com times do sul envolvidos é um absurdo. E será que não era absurdo mandar um árbitro do Nordeste para apitar jogos também no sul do país? Isso acontece o tempo inteiro. E mais, o desempenho do árbitro potiguar lá em Caxias no jogo contra o Juventude, ele poderia, de uma tacada só, ajudar o CSA, ajudar o Vitória e ajudar o Náutico na briga contra o rebaixamento. Então, tudo isso não cabe para o torcedor nesse momento fazer enlaces, teorias de conspiração, nada disso. Mas é preciso que, até para esse último jogo, com o peso da federação, a conversa da federação com a CBF, com o departamento de arbitragem, que em jogos tão decisivos quanto esse, no jogo do Juventude, no jogo do Avaí e no jogo do CSA, tenha um árbitro mais qualificado, mesmo no jogo contra o CSA, no jogo do CSA, sendo 2 dos 3 do quadro da FIFA, tanto o árbitro quanto um dos assistentes. Apenas o outro assistente era um assistente da CBF. Mas um pedido da federação vale a pena para que você possa reforçar essa rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro com trios qualificados, com trios que você possa diminuir a margem de erro das atuações. Até porque a Série B segue sem o VAR. E com o VAR, com certeza, o lance seria revisado e o CSA poderia ter o gol que ele fez de forma legal ter sido validado pela arbitragem e hoje a situação ser outra completamente diferente. Ainda na sexta, falei uma coisa à tarde para o jogo do Juventude. Era injusto o Juventude perder a classificação ou perder um jogo com erros tão graves como o árbitro lá em Caxias ele cometeu. Ele deu um gol do Figueirense ilegal e ele deixou de marcar um pênalti para o Juventude em que o goleiro da equipe do Figueirense cometeu. 2 erros graves. No jogo do CSA aconteceu algo semelhante. O gol que o CSA fez legal e o assistente acabou anulando, colocando como impedimento o lance do gol do CSA. Também vale a mesma coisa para o Juventude. É difícil você perder um jogo ou deixar de ganhar um jogo, perder uma classificação por conta de um erro da arbitragem. Mas isso sempre aconteceu. E todas as equipes foram beneficiadas e prejudicadas por arbitragem. É óbvio que a gente só vai notar essa reta final, que é aquele momento em que você está decidindo o acesso. Por isso que para a arbitragem o erro também precisa ter margem quase de zero. Afinal de contas, eles são humanos, também sentem a pressão, também tem o fator emocional e isso traz as dificuldades de acertos, avaliações perfeitas e o erro quase de margem zero dentro da competição. Mas é preciso que o CSA esteja forte, repito isso, tranquilo, para fazer um grande jogo em Recife,
fazer o resultado que ele precisa e ver o que o campeonato vai lhe ofertar. Mala branca, mala preta, também faz parte do folclore do futebol e também acontece no futebol. Muitas vezes o dirigente usa isso para mostrar força, para dizer que conseguiu, mas numa Série B com tanta gente com dificuldade de pagamento, e CSA e CRB, curiosamente, são duas equipes que seguem pagando rigorosamente dentro do mês trabalhado, dentro dos dias planejados, tem uma vantagem quanto a isso, que é os jogadores saberem que eles estão tranquilos. O Brasil de Pelotas, por exemplo, veio para Maceió com 4 meses de folha de salarial atrasada. E até houve a situação de incentivo para a equipe do Brasil de Pelotas. Semana longa, torcedor do CSA precisa manter a confiança, acreditar na classificação é possível, mas ela se tornou mais difícil pelo um simples detalhe. O CSA não depende mais única e exclusivamente do seu resultado. Força, porque ainda dá, mas vai ter que jogar o que não tem jogado nessa reta decisiva da Série B do Campeonato Brasileiro. Este foi mais uma Opinião na Rede. A gente volta a falar de futebol, de esporte, de CSA, de Série B, assim que o assunto for pertinente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, clica no sininho ativando as notificações, compartilha o link deste vídeo, torne-se membro do canal. Um grande abraço.